neste vídeo 400 mais inspeção. Será que passa? Antes de mais vamos verificar as lâmpadas, porque eu sei que esta da matrícula está fundida e pode haver mais alguma coisa. Por dentro da direção na geral passei um paninho, sacudi os tapetes para ir mais ou menos digno. Ainda não tinha mostrado da última vez. O que acham do aspecto com este Sérgio? Eu gosto, muito. Junto com as madeiras ficam muito bem, dão um ar mais luxuoso ao interior. Para chegarmos às lâmpadas, basta tirarmos este clipe aqui de lado. E isto aqui é destacável do painel exterior, muito fácil. Estava a ter as coisas necessárias da mala e é engraçado que nem está muito longe do sítio onde é para montar. Isto veio de uma Rover 416 Tourer, mas falamos melhor disto mais tarde. Geralmente era dar-lhe um esticãozinho antes de ir à inspeção, e a verdade é que nos anos em que não fiz isso o carro demorou muito mais a passar dos gases. É evidente que quando a sonda está em perfeitas condições, quando está tudo a funcionar bem, não é preciso fazer nada disto. Quando não está, é uma maneira de ajudar a passar sem ter que se gastar dinheiro a trocar peças. Muita gente nem sabe se vai ter o mesmo carro no próximo ano, e não quer dizer que o carro esteja a funcionar mal, quer dizer que naquelas situações não consegue chegar àqueles valores. Não estamos a falar de autênticos polvos diesel que chegam ao setor de inspeções e, por acaso, desde que tenham levado uma voltinha para fechar a bomba injetora antes de entrar na inspeção, lá passam e depois lá saem outra vez, não é? E, de qualquer das formas, os testes dos carros a gás óleo ainda são um bocadinho antiquados, pelo menos cá em Portugal. Portanto, quando sei, só se mede a opacidade, ou seja, o quão preto é o fumo, e isso irá ser o indicador das partículas que lá entram, não é? E do cooling que está à mistura. Mas sinceramente eu penso que isso não chega. Somos muito mais exigentes que os carros a gasolina, quando os carros a gasolina, tirando a questão das emissões de CO2, são bem mais limpos, isto é regra geral. E a verdade é que os carros a gasolina, com motores de injeção direta, também têm emissões de óxido de enxofre, tal como os carros a gasóleo, e também deveriam usar filtros de partículas. Não sei como é no Reino Unido ou noutros países, mas cá em Portugal o limite de CO é de 0,3% para um carro destes, já de injeção eletrónica e com catalisador. Aliás, nem sequer dá para ter catalisador com carro a carburadores, isto é porcaria colmatado. Também há um limite com outros valores, como por exemplo o valor de sonda lambda e afins, mas assim de cabeça é desse que me lembro. Eu pessoalmente tenho uma história engraçada de chumos por causa de emissões, aliás por causa de falhas nos testes. No 33 o ano passado tive que fazer meia dúzia de inspeções, porque eu ia ao centro de inspeções fazer tentativa e erro, ver se aquilo realmente passava, tirando a caixa de filtro de ar, ou limpando só um sensor, ou fazendo isto e aquilo, até que finalmente tive de largar a nota por uma panela de escape traseira. Estava completamente colmatada, só depois é que vi, e por um catalisador. Estamos a falar no total de 200 euros. Este ano ele já passou sem problema nenhum e espero que para o ano volte a acontecer o mesmo.
baixa o vidro e sobe novamente para tentar que o raspador limpe a água e não acontece nada, o vidro fica exatamente igual. É a prova de que eles de facto não estão a fazer nada. Tadã! 400 passou, mas não sem alguns avisos e com toda a razão. Aliás, o inspetor surpreendeu pela positiva. Quando troquei as ás cromadas de um 400 para o outro, eu percebi-me. Quando liguei, o carro não estava ligado à luz do airbag. Fiquei na dúvida, mas pensei, epá, se calhar até só liga de x em x tempo, isto é, desligamos da ignição e só passado um bocado é que volta a ligar, uma situação do género. Não liga muito, ainda ia ter de mexer aqui para trocar esta capa do quadrante e se calhar para puxar os fios do rádio, para conseguir encaixar o rádio a 100% nesta gaveta. Mas sim, a luz não está a ligar. E ele disse, já vi carros em que isto liga no volante, e ele tem toda a razão. São as versões que não têm airbag de passageiro. Nas que têm, a luz acende no painel e neste caso não está a acender. Tenho quase a certeza de que é só uma lâmpada fundida, mas de qualquer das formas, claro que eu tinha de reparar. Outra coisa que me chamou a atenção é a casca laranja dos piscas está completamente desfeita, portanto os piscas são basicamente brancos. É uma coisa fácil de trocar também. Depois chamou-me ao fosso para ver a fuga de óleo que eu sei que o carro tem, e não há de ser só por um sítio, é por várias, como eu já disse. Eu sei. Para ver a fuga de óleo grande que o carro tem. Já sei que ele baba pelo berço, se calhar tem baba qualquer coisa para o tempo das válvulas, mas eu duvido. Tenho de limpar bem aquela zona para ver exatamente onde é que vem. Mas sei que sim, que baba por aí. Baba também pela junta da cabeça para fora, que não é muito habitual. Eles sabem que misturam óleo e água lá dentro. E ainda é uma quantidade razoável, aquilo por baixo não está muito famoso. E portanto, por causa disso, levando notação. Eu tenciono resolver isso até para o ano, portanto não tem problema. Não é nada que o carro não tivesse. O que eu não sabia é que o carro tinha também uma pequena fuga de água pela torneira da solfagem. É muito fácil de ver ali no fosso a água a pingar, quando finalmente aquece. E aquilo ainda pinga aqui, de 10 em 10 segundos, ainda é uma quantidade razoável. Não admira que essa e a de cima que existe, com tudo que sai da cabeça do motor, um T de ferro, penso eu. Não admira que essas duas façam com que o nível baixe até ao mínimo é mais ou menos 1000 km. Provavelmente essa é a razão. Nada que eu não estivesse à espera, isto é uma questão de ver a lâmpada, as fugas de óleo, sei mais ou menos como é que é para atacar, a questão da água também, e as piscas por fora também. Ou seja, são tudo coisas. O mais chato é mesmo a questão da fuga de óleo, o resto são tudo coisas pequeninas e muito fáceis de arranjar. De resto, parece que está tudo em ordem. Compreende-se, não é? Pois, se calhar não estava laranja, não?